Graça e paz, meus irmãos. É uma coisa muito boa nós podemos cantar ao nosso Deus, nós podemos entoar louvores ao nosso Deus, e para isso que aqui estamos, né? Também para aprender um pouco mais da palavra desse Deus grandioso. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Filemão. Nós leremos toda essa carta de Paulo a Filemão, fica antes da Epístola aos Hebreus. Nós leremos essa carta de maneira alternada. Epístola de Paulo a Filemão. Amém? Leiamos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Santo, nós agradecemos a Ti, ó Deus. Nós lemos a Tua palavra e nesse momento nós pedimos que o Teu Santo Espírito habite ricamente no nosso coração, iluminando, ó Deus, a nossa mente, iluminando o nosso coração, e que a Tua palavra, ó Deus, adentre em nós de maneira que sejamos mudados, ó Pai. Essa carta tão maravilhosa que temos à disposição para estudarmos, ó Deus, dessa noite, que faça morada em nosso coração e que aprendamos, ó Deus, com o apóstolo, ó Deus, aquilo que foi iluminado a ele
para edificar a Tua igreja, Deus. Que o Teu Santo Espírito ilumine a Tua palavra aos nossos corações e nos edifique a cada dia, ó Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu costumo, e creio que isso também é a rotina de alguns, ver alguns vídeos na internet e arrastar para cima lá em alguns Reels no Instagram, ou até mesmo em outras redes sociais. E um dia desses eu vi um vídeo, assim, até interessante, mas que eu não sei se continha uma certa verdade naquele vídeo, né? Ali, a pessoa que fez aquele vídeo, ele estava falando sobre perdão. Em certo momento ele falou assim, dê uma segunda chance, mas nunca dê uma terceira. Isso não necessariamente é uma verdade. E por vezes nós encontramos esses vídeos na internet, a qual não nos edificam, né? A qual não nos levam a Cristo. Era um desses vídeos coaches, né? Que nós vemos, que pode aparecer para nós na internet quando nós vemos esses vídeos. Isso me levou a pensar, será que quando eu perdoo, eu realmente estou perdoando ao meu irmão? Eu realmente estou perdoando ao meu próximo? Quando eu digo que perdoei uma pessoa, quando eu falo que libero perdão, eu realmente liberei perdão para aquela pessoa, eu guardei algum ressentimento, ou eu guardei alguma mágoa, ou eu guardei algum orgulho daquele irmão? Por vezes nós dizemos que perdoamos o irmão, por vezes nós falamos que nós o perdoamos e até podemos esquecer disso, mas nós não agimos assim em alguns momentos. Em alguns momentos nós falamos isso de forma falsa, de forma mentirosa. E nós somos cristãos, nós somos chamados a ser parecidos com Cristo. Nós ganhamos esse nome porque nós somos parecidos com Cristo. Nós somos pequenos Cristos. E Cristo, Ele nos perdoou. Apesar de nós, Ele nos perdoou incondicionalmente. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Ele teve misericórdia de nós e nos perdoou. Mas quando nós agimos assim, quando nós falamos que liberamos o perdão para o nosso irmão, mas não o perdoamos plenamente, nós estamos agindo falsamente, né, de maneira falsa. E por vezes nós guardamos ressalvas. E nós devemos olhar para nós e nos perguntar quais ressalvas que nós temos em relação a essas pessoas. Quais autodefesas egoísticas nós temos para não perdoá-las plenamente? E essa carta aqui que nós temos à nossa disposição, ela nos traz diversos ensinamentos que nós vamos aprender nessa noite para falar sobre o perdão e a importância do perdão e a relevância do perdão. Nós, como servos de Deus, nós somos perdoados, nós somos chamados também a perdoar os nossos irmãos. E nós veremos um pouco disso essa noite. Aqui, o contexto dessa carta, o apóstolo está tentando pacificar uma relação entre um servo e um senhor, entre Filemão e Onésimo. Onésimo era um judeu, era uma pessoa que fugiu para Roma, que era um escravo de Filemão. E Paulo aqui está tentando apaziguar essa relação entre os dois, a qual Onésimo, que era escravo, e naquela época, naquele contexto ali, era um contexto de escravidão, um contexto onde pessoas compravam escravos para si, para que esses escravos trabalhassem para eles, né, para que esses escravos prestassem serviço para eles. E aqui, Onésimo, muito provavelmente, alguns teólogos vão dizer que ele subtraiu alguns bens de Filemão, que ele roubou, né, alguns bens de Filemão, e ele foge, então, para tentar não ser pego ali por Filemão, não ser, de alguma maneira, caído em julgamento por Filemão. E Paulo, então, ao encontrar Onésimo, muito provavelmente ele foi convertido através da pregação de Paulo, e então Paulo o chama de filho na fé. Paulo diz que ele foi encontrado por Cristo através da pregação de Paulo, né? Então, nós vemos essa preciosidade aqui. Então, Paulo conhece e diz que conhece também a Filemão. Muito provavelmente, Onésimo diz ali na prisão que ele conhecia a Filemão, que Filemão era o seu senhor através da conversão, né? Lembrando que Onésimo, depois que ele foi convertido, ele tem uma nova vida, assim como nós. E então, muito provavelmente, Onésimo fala para Paulo sobre a sua relação antiga com seu senhor.
ele como servo e Filemão como seu senhor. Então, Paulo tenta apaziguar essa relação enviando essa carta aqui para Filemão. Essa carta é uma das cartas chamadas pastorais, assim como a carta de Timóteo, as cartas de Timóteo e a carta a Tito, né? Então, Paulo tenta apaziguar essa relação entre esse servo e esse senhor, só que agora Paulo não tenta fazer com que essa relação seja ainda uma relação de servo e senhor, mas agora uma relação entre irmãos em Cristo Jesus, uma relação que não tem diferença entre um e outro. Então, Paulo vai apaziguar essa carta, e ao ler essa carta aqui, eu fiquei meditando em relação a uma coisa, né? Se nós fôssemos Filemão, nós perdoaríamos Onésimo? Nós realmente liberaríamos perdão? Lembrando que Onésimo, ele furtou ali a casa de Filemão, ele subtraiu alguns bens de Filemão, e isso muitas vezes a gente acaba guardando em nosso coração, isso muitas vezes a gente acaba não liberando perdão. E essa pergunta fica para nós: será que nós realmente, plenamente, perdoaríamos uma pessoa ao fazer algo em relação a nós? Então, nós vamos aprender, através dessa carta, 4 lições que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o perdão. A primeira lição é que ele se apresenta de forma humilde, nós vemos isso dos versos 1 a 3. A segunda lição é que ele agradece de forma sincera, dos versículos 4 a 7. A terceira lição é que ele intercede de forma amorosa, dos versículos 8 a 20. E a quarta lição é que ele se despede de forma graciosa. Então, nós vamos ver nesse momento a primeira lição: Paulo se apresenta de forma humilde. Assim diz os versículos 1 a 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, como nós sabemos, ele era um apóstolo, ele tinha um título importante para a igreja. O apostolado eram homens escolhidos por Cristo Jesus, e esses homens, diferente dos demais, né? Não uma diferença de superioridade, não, mas uma diferença de autoridade. Paulo, assim como os demais apóstolos, ele poderia se achegar a Filemão e falar: Filemão, aceita Onésimo como seu irmão agora, e não mais como prisioneiro. Mas não, Paulo chega e se apresenta de forma humilde. Paulo se apresenta como prisioneiro, ele se coloca como Onésimo, como nós vemos aqui no versículo 1. Paulo se apresenta então como prisioneiro, e lembrando que Paulo poderia muito bem chegar e dizer a Filemão, que ele deveria aceitar Onésimo como seu irmão. Mas Paulo aqui, como nós vemos, ele se apresenta de forma humilde. A humildade usada pela graça de Deus sinaliza o amor de Cristo, tanto na vida de quem escreve, quanto na vida daquele a quem ele quer que tenha humildade, que no caso é Filemão e Onésimo. Paulo tinha diversos títulos que humanamente falando, o colocariam acima de outras pessoas, né? Paulo, ele era conhecedor da lei, antes da sua conversão, ele era conhecedor da lei, ele era um grande filósofo e tinha um conhecimento da política local ali, daquele contexto, mas Cristo o chama, Cristo o aceita, e ele agora escreve essa carta para Filemão. E nós vemos também uma outra coisa muito importante, é que naquele contexto ali, os imperadores romanos, eles tinham seus prisioneiros como prisioneiros próprios, só que Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus, e isso de certa maneira deixava os imperadores meio que furiosos com esse tratamento que ele tinha com Cristo Jesus. E Paulo se apresenta dessa maneira, de maneira humilde, como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não usa sua autoridade apostólica para ordenar Filemão que aceitasse Onésimo novamente, mas agora como seu irmão em Cristo. Ele se coloca, como eu disse, como prisioneiro em Cristo Jesus, e se coloca também ao lado ali de Filemão.
E em relação a isso que Paulo disse, nós temos também uma outra lição muito importante, que ainda que estejamos presos fisicamente, como Paulo se encontrava, como Onésimo se encontrou um dia, quando estava preso a Filemon, em Cristo Jesus nós somos libertos. Em Cristo Jesus nós somos libertos e nós podemos ter essa alegria, essa verdade. Paulo usa esse exemplo, por exemplo, lá na carta aos Filipenses, quando Paulo ele está preso e ele escreve aquela carta que é conhecida como a Carta da Alegria. Nós vemos isso na carta à igreja de Filipos, e não é diferente aqui. Aqui Paulo também está preso, ele escreve essa carta, mas ele se sente liberto em Cristo Jesus. E essa apresentação que Paulo nos traz aqui é muito interessante, que nós veremos isso durante toda a carta. Ele começa com a graça e também vai terminar com a graça, nós veremos isso mais para o final, mas no versículo 3 ele diz assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira atitude que Paulo tem é da humildade. Ele se apresenta humildemente, de forma a qual Filemon iria pegar aquela carta e iria ler. Só para a gente contextualizar essa carta, ela muito provavelmente foi enviada junto com a carta de Colossenses, porque a igreja de Colossos se reunia na casa de Filemon. Filemon era um homem poderoso, que tinha escravos, que tinha bens, e ele fazia com que os seus bens servissem ao Senhor, fazia com que sua casa fosse aberta para receber os servos de Cristo, para que eles pudessem cultuar. Então, essas duas cartas, muito provavelmente, alguns teólogos, eles dizem, né, que essas duas cartas foram entregues no mesmo momento e escritas no mesmo momento. Tanto que alguns nomes que aparecem aqui nessas cartas, nas duas cartas, são muito similares, né? Nós vemos as repetições dos nomes. Então, Paulo se apresenta de forma humilde porque ele tem os seus olhos fixos em Cristo. A segunda lição que nós tiramos disso aqui é que ele agradece a Filemon, agradece pela vida de Filemon de forma sincera. Ele diz assim nos versículos 4 a 7: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. No próximo ponto nós iremos entrar no coração da carta, mas esse ponto aqui nós vemos uma preparação, um caminho para que Paulo entre no coração dessa carta. E o que nós notamos aqui de algo interessante é que ele não tece elogios falsos a Filemon, ele não age com falsidade em relação ao seu irmão. Ele fala de forma sincera como era a vida de Filemon, ele fala de forma simples aquilo a qual o seu irmão representava. E vendo ali o valor de Filemon no reino de Deus, ele vê a sua instrumentalidade também para com os crentes ali da igreja de Colossos. Ele via que Filemon abria sua casa às reuniões cristãs, que pessoas ali eram alcançadas pela graça de Deus, que pessoas podiam se reunir ali para orar, para cantar louvores, para ler a palavra de Deus, para ler a lei de Deus. E eles se arrependiam e se entregavam à vida, e entregavam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo agradece de forma sincera a vida do seu irmão, ele agradece de forma sincera por todo esse trabalho no reino de Deus, por todo esse trabalho naquela igreja que ali Filemon tinha, né? Paulo profere palavras que expressam sincera gratidão pela utilidade do seu serviço, e ele ora também pela vida dele, o abençoando. Um dos princípios que nós tiramos desses versículos é que essa atitude de Paulo leva-nos a pensar a forma como nós elogiamos pessoas. Muitas vezes acontece de nós ficarmos doentes na nossa fé, de nós podermos até cair em algum pecado, e nós não temos condições de elogiar, de até mesmo criticar algum irmão, quando nós estamos nessas práticas pecaminosas. Nós não podemos elogiar alguma pessoa, até criticar alguma pessoa de forma bíblica, quando nós estamos doentes da nossa fé. Com certeza nós já agimos assim com alguém, nós já elogiamos pessoas de maneira falsa ou até idólatra,
E também nós já criticamos pessoas de maneira áspera e idólatra. E Paulo aqui nos ensina a como nos achegarmos aos nossos irmãos, como intercedermos pelos nossos irmãos. Quando nós aprendemos também com o apóstolo Paulo, que quando ele criticava, ele não fazia isso para arrebentar com a pessoa. Antes ele admoestava a pessoa em amor, ele exortava a pessoa para que caminhasse na santidade e apontava para a esperança que era Cristo Jesus. Quando Paulo elogiava algum irmão, ele elogiava de forma sincera. Eu lembro de um estudo que nós tivemos com o presbítero o Anderson, que ele falou sobre a etimologia dessa palavra, a palavra sincera, né? Ali na Roma antiga, os imperadores pediam para fazer aquelas estátuas aquelas estátuas de mármore. E algumas pessoas que confeccionavam esses mármores, essas estátuas de mármores, eles passavam a cera ali no mármore para esconder os defeitos, para esconder as imperfeições que ele tinham. E aí eles fizeram um decreto lá, o Senado romano fez um decreto que não podia mais passar aquela cera nas estátuas para esconder as imperfeições. E daí surgiu esse termo, né? Sinceira, né? Que é sem trapaça ou sem falsidade, sem cera. Nós devemos ter cuidado para que não elogiemos ou critiquemos pessoas de forma idólatra. O terceiro ponto que nós tiramos daqui, e nós encontramos isso nos versículos 8 a 20, é que ele intercede de forma amorosa. Para isso eu vou pedir para que os irmãos leiam essa parte, os versículos 8 a 20. Paulo então se apresenta humildemente, Paulo agradece sinceramente, Paulo intercede de forma amorosa. Paulo, depois de preparar todo esse caminho para chegar até aqui nessa parte da carta, nós vemos que ele faz isso debaixo de muita graça e amor. E ele vai agora buscar resolver o problema. Dos versículos 8 a 10, Paulo poderia, como vimos no início, basear o seu pedido em sua autoridade apostólica. Mas não, ele não faz isso, ele prefere basear o seu clamor ali pela vida do irmão, no amor cristão que ele tem por Filemão e Onésimo. Ele poderia, e não estaria errado se falasse: olha, eu sou apóstolo, eu tenho autoridade sobre a sua vida,
e eu quero que você perdoe, eu exijo que você perdoe ao seu irmão e que você o aceite. Mas ele não faz esse tipo de uso de linguagem, ele o respeita e ele pede amorosamente ali para que ele aceite o seu irmão. Ele recorre ao amor de Deus que tem por ele. Ele viu que um dia Deus o amou e agora ele ama o seu irmão e também demonstra esse amor a Onésimo e a Filemon. No versículo 11, há algo interessante aqui que Paulo faz um jogo de palavras. Ele diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. No original, essa palavra aqui, o nome de Onésimo, significa útil, né? E Paulo faz esse jogo de palavras. O útil que antes era inútil, agora ele se torna útil para ti, porque ele foi redimido por Cristo Jesus. Porque agora ele teve a graça na vida dele e agora ele é útil também a ti e a mim. Todos nós em Cristo, embora possamos ser aplaudidos pelo mundo, possamos ganhar fama no mundo, nós não somos nada, mas com Cristo nós nos tornamos úteis, assim como Onésimo. Lembrando que nós também antes escravos do pecado, nós éramos entregues ao pecado, nós éramos entregues à vida pecaminosa, e agora, como aconteceu com Onésimo, ele é entregue a Cristo, ele tem sua vida renovada em Cristo, e ele agora tem uma nova vida perante o seu irmão e perante Cristo. No versículo 12, Paulo expressa toda a sua emoção e zelo que ele tinha pelo agora irmão Onésimo. Ele diz assim: eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Se você já teve a experiência de ver a conversão de alguém, que Deus se dignou de você e de mim, que somos pecadores, para converter a vida de alguém, para pregar a palavra, e através de nós converter a vida de alguém, você entenderá o que Paulo quis dizer aqui. Tanto é que quando nós vemos uma pessoa dessa, que é convertida através da nossa pregação, nós sabemos para onde aquela pessoa vai quando ela morre, por exemplo. Nós sabemos que ela vai para o céu. E Paulo expressa esse amor ao falar de Onésimo para Filemon. Aí vai o meu próprio coração, Filemon, receba. Ele diz basicamente isso. O reformador João Calvino, ao comentar esse versículo, ele faz uma observação interessante. Ele diz assim: ora, se a conversão de um homem a Deus foi considerada de forma tão séria, ou seja, o coração do apóstolo, como Paulo nos diz, nós também devemos da mesma forma acolher aqueles que demonstram estar sincera e genuinamente arrependidos. As palavras de João Calvino. Paulo usa essa linguagem altamente emocional. Vai o meu coração aí com você. E ele expressa todo esse amor a Onésimo e também a Filemon. Nos versículos 13 e 14, Paulo expressa o desejo de ter Onésimo ao seu lado servindo. É como se Paulo dissesse: eu queria que ele ficasse aqui servindo, mas eu não posso, sem a sua permissão, porque eu entendo que você, Filemon, tem autoridade sobre ele. Ele era teu escravo. Por vezes, vemos lideranças abusando de pessoas que são submissas às lideranças e usando as suas autoridades erroneamente, usando suas autoridades de maneira a confundir a sua autoridade com o mandamento, com querer mandar em outra pessoa. Mas Paulo nos mostra que o líder, ele não manda naquele que é submisso. Pelo contrário, ele intercede e ama aquele que é submisso. Nos versículos 15 e 16, nós vemos assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Nesses versículos são nítidos a providência e a soberania do nosso Deus, a cuidar de toda a situação ali, a qual os irmãos ali se encontravam. E Paulo, ele mostra, aqui nessa carta, ao escrever essa carta, a soberania do nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus, e o cuidado que o nosso Deus tem por nossas vidas. Por vezes nos pegamos em preocupações desnecessárias e ficamos aflitos, temerosos e ansiosos, mas nós vemos que Deus cuida de toda a situação, assim como Deus fez com que Onésimo chegasse até Paulo, assim como Deus fez que Paulo o enviasse de volta a Filemon. Nosso Deus cuida das situações, Ele
sempre se lembre de nós. Nós podemos também lembrar de José, por exemplo, quando foi vendido como escravo. José se firmou na providência e na soberania de Deus. Deus o colocou em uma posição que daí ele pôde sustentar a sua família e pôde perdoar a sua família. Onésimo, como nós vemos aqui na carta, ele fugiu do seu senhor, e isso era um erro para a época, para a lei da época isso era um erro, mas Paulo, ele está aqui dizendo, ele veio a ser afastado de ti temporariamente, como nós encontramos aqui no versículo... no versículo 15, isso. Então, nos planos eternos de Deus, Deus tinha planos para a vida de Paulo, para a vida de Filemon e para a vida de Onésimo. Dos versículos 17 a 20, nós vemos que Paulo estava disposto a que Filemon aceitasse Onésimo como seu irmão, e a base para esse perdão era o Senhor Jesus Cristo. No versículo 18, nós encontramos assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Então, é assim que nós devemos agir. Quando dói em um, dói em outro também. Quando um irmão é afetado, o outro também ele vai ser afetado, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos um só. Assim como Paulo diz, por exemplo, lá em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo diz, lança tudo em minha conta. Quando um irmão se dói, nós também irá doer em nós. No versículo 19, Paulo diz, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. E aqui Paulo não está jogando na cara de Filemão, mas está dizendo algo que é central na vida cristã. Ele diz sobre a necessidade de sermos canal de bênção na vida do nosso irmão. Sim, irmão, no versículo 20, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração em Cristo. E aqui Paulo nos mostra a base para esse perdão, que é em Cristo Jesus, quando ele diz que eu receba de ti no Senhor. Paulo tem a plena certeza de que esse perdão só irá ser recebido se isso tudo for feito através de Cristo, através do Senhor. E aqui tem algo muito interessante, que por vezes nós podemos presenciar alguma briga, seja familiar, ou seja até fraternal mesmo com o nosso irmão, e Paulo diz algo muito interessante aqui, quando essa briga, por exemplo, é restabelecida, quando há perdão. Paulo diz, reanima-me o coração, e é isso que nós sentimos quando nós vemos o perdão, quando nós vemos uma amizade de muito tempo, que teve uma briga ali, que foi perdoada, nós vemos esse reânimo que tem, reanima-me o coração em Cristo, como Paulo diz. E o último ponto que eu separei aqui, está nessa saudação final, em que ele se despede de forma graciosa. Diz assim os versículos 21 a 25, para a gente concluir. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E Paulo citou graça lá no versículo 3, e aqui no final novamente ele cita a graça. Nós vemos que a graça está permeada aqui na carta de Paulo a Filemon, assim como a graça está em nossas vidas, assim como a graça está em nossas vidas e nos faz perdoar. Nós devemos agir dessa maneira, agir com perdão para com o nosso irmão. Por vezes nós nos encontramos em relações que estão frustradas, por vezes nós frustramos uns com os outros, nós frustramos os nossos irmãos, e os nossos irmãos nos frustram, nós não conseguimos por vezes liberar o perdão para essas pessoas, mas ao ler essa carta nós somos chamados, nós somos convocados a perdoar, nós somos chamados a liberar perdão, porque o nosso Cristo nos chamou, assim como a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é santo, e por isso nós devemos ser santos, o nosso Deus nos perdoou, e por isso nós também nós devemos perdoar mutuamente. Paulo faz essa carta, escreve ao irmão, e nos ensina também, ensina a sua igreja sobre o perdão. Ele ensina a sua igreja a perdoar,
e a amar o seu irmão através do perdão. Essa é a mensagem dessa noite e que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Pai Santo, nós nos achegamos a